Olá, eu sou Delzi Laureano e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos aqui com o nosso programa semanal Palavra Ética. No programa de hoje nós estamos recebendo 2 defensores públicos, são a doutora Ana Cláudia Alexandre e o doutor Gustavo Gorgozin. Esses 2 defensores públicos, eles têm uma trajetória já dentro da Defensoria em Minas Gerais, que vai ser muito importante eles colocarem aqui para nós. E hoje são várias situações em Belo Horizonte que nós contamos mesmo, os movimentos sociais têm contado muito com a Defensoria. E isso tem que ser registrado, tem que ser mostrado aqui para a nossa sociedade. Então, bem-vindos os 2. É um prazer recebê-los aqui na TV Comunitária e vamos organizar então essa nossa conversa aqui. Vocês me trazem notícia que a Defensoria está comemorando aí 10 anos da criação de um núcleo que acaba se transformando numa defensoria especializada em direitos humanos. Quem gostaria de começar aí? Pode ser o doutor Gustavo, né? Porque o doutor Gustavo, nós alugamos ele tanto aí, e agora ele, meio escondido, foi para o interior, né? Doutor Gustavo, conta para nós como que foi a criação e como tem sido esse trabalho. Primeiramente, obrigado, professora Delzi, pela oportunidade de nos convidar aqui. É uma honra muito grande para nós, defensores, ter esse espaço para poder dialogar com você e com os cidadãos sobre os temas. Sim. E dizer que a Defensoria Pública de Direitos Humanos, ela surgiu na Defensoria Pública de Minas Gerais, ela está completando agora 10 anos, agora amanhã, dia 18 de maio de 2012. E é um registro que tem que ser feito, que é a primeira Defensoria de Direitos Humanos que foi criada no Brasil, com essa temática de defesa dos direitos humanos. Ou seja, Minas Gerais foi pioneira na criação de um núcleo com essa visão e essa busca dos direitos humanos, né? Então, esse registro sobre a comemoração que está sendo feita amanhã desses 10 anos. Ô Gustavo, e conta para nós, como que foi, assim, naquele momento, vocês mesmos viram necessidade, porque é pioneiro, vem uma demanda de fora ou os próprios defensores já sentiram naquele momento essa necessidade? O surgimento da Defensoria de Direitos Humanos, ela foi muito decorrente de uma discussão que nós fizemos dentro Sim. da própria instituição, que foi um seminário de direitos humanos. Então, na época, nós fizemos um convênio com o Ministério da Justiça, através da Secretaria, fizemos um convênio com a Presidência da República, através da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, para a realização de um seminário para discutir a temática de direitos humanos. Sim. E naquela discussão, naquela proposta do projeto e tudo, o projeto sendo aprovado, e mesmo antes do seminário, houve aquele debate institucional sobre a necessidade de que houvesse, sim, um órgão especializado nessa temática, né? E com os debates que vieram de outras pessoas, de outras organizações, de professores, mostrando ali a sua visão, as suas melhores práticas sobre uma construção de uma atuação em direitos humanos, aquilo gerou um debate na instituição, na Defensoria Pública, que fomentou então o surgimento da Defensoria de Direitos Humanos. Então houve muita contribuição do meio acadêmico e dessa discussão que era travada aí em outras instituições também, organizações não governamentais principalmente. Sim. Doutora Ana Cláudia, eu imagino que essa criação e essa caminhada acabou trazendo, aumentando muito a demanda e o trabalho da Defensoria. Hoje você como subprocuradora, subdefensora geral. Subdefensora geral, Isso. Sim. Com certeza, esses 10 anos, eles são registro de como a Defensoria Pública se torna cada vez mais próxima dos destinatários dos seus serviços, que exatamente são as pessoas necessitadas. Então, os grupos vulneráveis, né, que principalmente aqueles que por condições financeiras, né, têm aí dificuldade de acesso a direitos fundamentais, porque por ausência de políticas públicas, eles, através da Defensoria de Direitos Humanos, que se tornou posteriormente também a Defensoria especializada em tutela coletiva, né, na busca de efetivação desses direitos de grupos que, às vezes, pelas circunstâncias, eles necessitam de uma defesa diferenciada,
né, e voltada para a proteção daquele direito fundamental que ele tem dificuldade de acesso em função da pauta de política pública para o exercício daquele direito, como era o caso da moradia, né, que em Belo Horizonte. É isso que eu queria que vocês dessem exemplo a nós, quais são as demandas coletivas, porque eu acho que é bom a gente deixar, falar, mostrar aqui no programa o seguinte: muitas vezes as pessoas só procuravam a Defensoria Pública, eu imagino, por ações individuais, por exemplo, a famosa pensão alimentícia, o divórcio, pessoas que não têm condições financeiras para contratar um advogado, em particular procurava a Defensoria. E a Defensoria, ela ganha muito mais corpo e atuação diante dessas demandas coletivas. Então, vocês já citaram aí, por exemplo, a questão da moradia. Qual é outra demanda coletiva que vem? Olha, nós tivemos lá vários tipos de demanda coletiva, né? Tivemos demandas, por exemplo, na área de saúde, que foi uma época que faltou kits para exame, né, dos portadores de HIV, para poder fazer a dosagem da carga viral. Tivemos casos, por exemplo, de superlotação carcerária e tratamento desumano e degradante. Inclusive, saiu agora uma decisão recente do Tribunal de Justiça, naquele caso da segunda DP de Contagem, da superlotação. Quando foi afastado o juiz Livingston, né? Isso, o mesmo caso do juiz Livingston, e agora saiu o resultado da ação civil pública condenando o Estado ao pagamento de R$700 mil por dano moral difuso à população, revertido ao Fundo de Direitos Difusos, e com a aplicação do recurso vinculado à melhoria do próprio sistema, por exemplo, né? Tivemos casos que foi, por exemplo, os congadeiros de Oliveira, saiu um decreto na época municipal restringindo o desfile deles por questão daquela... havia uma epidemia do vírus H1N1, logo que ela surgiu, e saiu um decreto municipal proibindo, vedando as manifestações públicas. E uma dessas manifestações era uma manifestação cultural de 200 anos de tradição no município, que era o caso dos congadeiros de Oliveira. Então é um patrimônio histórico, um patrimônio cultural daqueles congadeiros, né? Vocês conseguiram na época? Na época nós conseguimos eliminar e houve o desfile normalmente. Temos... Eu me lembro também, conflito ambiental. Conflito ambiental. Foi o caso do lixo, né? Lixo hospitalar. De lixo, que a Defensoria estivemos junto com... Esse caso, inclusive, ele é emblemático e importante porque ali foi uma atuação extrajudicial. Porque na tutela coletiva, a Defensoria Pública ela tem essa possibilidade de fazer também termos de ajustamento de conduta, de atuar, né, no conflito para uma solução que vai evitar uma judicialização. Né? E a gente tem feito, inclusive, audiências públicas em comunidades para discussão de programas habitacionais. E é uma rotina que ela vai levar a Defensoria Pública próximo à comunidade. Então, não é a comunidade que vai à Defensoria Pública, é a Defensoria Pública que vai à comunidade ou vai ao local do conflito para poder solucionar aquela questão. Agora, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: normalmente, quando vocês da Defensoria trabalham as demandas individuais, são as pessoas que vão até o endereço, que é na rua Paracatu aqui, bem próximo ali, fora Augusto de Lima, Avenida Augusto de Lima, e procuram. Como que normalmente chegam essas demandas coletivas, ou a Defensoria tem notícia desses conflitos e que, inclusive, há a oportunidade de participar assim, extrajudicialmente, quer dizer, orientando também as políticas, o comportamento das pessoas? Como chegam essas demandas? Sobre isso eu tenho até um caso assim, engraçado para comentar, que é o seguinte: quando nós estávamos lá na criação inicial do Núcleo de Direitos Humanos, ele foi criado e colocamos lá a salinha e ficamos esperando que viesse a demanda de direitos humanos e percebemos que ela não vinha, né? Como as outras, não aparecia nada de direitos humanos. Ficamos ali 2, 3 meses e reparamos que ela não vinha dessa forma como você muito bem colocou. Sim. E aí nós vimos o seguinte, que haveria uma necessidade que a instituição construísse essa legitimação através da aproximação com os movimentos sociais. Nós vamos ter o exemplo da pastoral, né? Nós vamos ter o exemplo aí dos movimentos de luta pela moradia, pastoral de direitos humanos. A Defensoria Pública passou a participar dos conselhos de direitos, CONED, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, onde o movimento social e as organizações também estão lá dentro. Passamos a participar
do Fórum Mineiro de Direitos Humanos, do Conselho Mineiro de Educação e Direitos Humanos, fazer esses contatos com os militantes de direitos humanos, que são pessoas extremamente de vivência muito grande na realidade da população. Eu acho que a participação dessa militância foi fundamental para o fortalecimento dessa atuação da Defensoria de Direitos Humanos. Eu acho que ela veio mais dos militantes, né, do que da própria instituição. Essa militância, ela entrou e encontrou a instituição de portas abertas e nos auxiliou, inclusive, nesses caminhos. E acho que o que nós estamos vendo hoje da Defensoria Pública é um movimento atual da democracia, que começou, assim, recente, a democracia nossa, a reabertura em 88, e vem progredindo. E hoje nós estamos falando de um momento que é o quê? Não é mais só o cidadão votar e ser votado, é uma abertura das instituições constituídas para a participação do cidadão. Exemplo é a lei agora do acesso à informação pelo cidadão, que ele passa a ter acesso às informações dos órgãos públicos, que a sancionada foi ontem, não é isso? Que ela foi... Eu não tive a oportunidade de conhecer. Sancionada. Então é isso, é mostrar que as instituições têm que estar abertas e permeáveis a esse diálogo com o movimento social e com esse ambiente democrático da luta. Doutor Gustavo, o seu raciocínio é perfeito. Agora, eu imagino o seguinte, há uma aceitação, e você que está aí, quer dizer, no comando, né, como subdefensora geral, há uma receptividade por todos os defensores, porque eu imagino que a carga de trabalho de vocês ela é acentuada muito, porque as demandas são muitas, há uma disputa, quer dizer, existe uma tensão social permanente, não só presente individual, mas também coletiva. De um modo geral, há uma receptividade boa? Pois é. Deus, essa é exatamente a razão pela qual foi criada a especializada. Sim. Então, a criação há 10 anos atrás desse núcleo foi o início de um processo que acabou fazendo com que, em 2009, essa defensoria aumentasse até as suas atribuições, virando a Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, para poder exatamente gerar dentro da Defensoria Pública uma atribuição que se diferencia daquela mais comum, cotidiana, que mais não comum. tem jeito da Defensoria Pública também desconsiderar. Porque Sim. as demandas do dia a dia, elas vão sendo judicializadas, os conflitos eles vão existindo. Mas hoje a Defensoria Pública, até porque criou as suas especializações, ela trabalha cada vez mais para ser uma alternativa ao judiciário. Antes que as demandas se judicializem, a Defensoria Pública, próxima da comunidade, ela pode trazer aquele conflito à tona, mediá-lo ou torná-lo, né, de alguma forma mais administrável. Sim. E aí, através das intervenções dos termos de ajustamento de conduta, ou às vezes até de conciliações, né, termos que podem ser executáveis de plano, porque com a participação do defensor público ele não precisa de homologação judicial, a Defensoria Pública consegue resolver isso antes de judicializar. Então, esse é o caminho que a Defensoria Pública hoje pretende construir. E isso se iniciou também através dessa perspectiva de especialização, principalmente na área de direitos humanos, né? Onde os conflitos coletivos, principalmente esses que vão acontecer frente a um Estado que às vezes está omisso, né, no cumprimento do seu papel, eles propiciam que o cidadão comece, através da Defensoria Pública, ter condições de exercer esse direito, que é quase que o mais essencial, que é o de exercer a sua cidadania, né, a sua condição. Mas eu concordo, você realmente também, você não pode partir para uma perspectiva só de direitos coletivos ou direitos sociais e coletivos e esquecer também essa obrigação que é dos direitos individuais. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, nosso primeiro bloco já chegou ao fim. Nós estamos, então, conversando aqui com a doutora Ana Cláudia Alexandre e com o doutor Gustavo Gorgozin, ambos são defensores públicos de Minas Gerais. E no próximo bloco, então, nós vamos falar da atuação extrajudicial da Defensoria e vamos falar também quais são esses conflitos, essa tensão permanente, o dissenso bem-vindo, mas nós precisamos de administrá-lo. Nós voltamos daqui a pouco. Socorro, não estou sentindo nada.
Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, nós estamos aqui gravando o nosso programa Palavra Ética. Hoje no estúdio nós estamos recebendo aqui com muita emoção mesmo, assim, depois, né, de muita caminhada aí ao lado, também atuo na área jurídica, 2 colegas de profissão e que eu tenho o maior respeito, que são integrantes da Defensoria Pública de Minas Gerais, quer dizer, não apenas a Defensoria de Minas, mas também a Defensoria Pública da União. Hoje tem socorrido muito aquelas pessoas que não tinham acesso à justiça ou que muitas vezes pagavam caro para um advogado, que às vezes não tinha nem condição de compreender a justeza daquela demanda que aquela pessoa trazia para o advogado, né? Então, eu imagino tanto que vocês também já cresceram nessa caminhada aí, que nós já demos notícia aí no primeiro bloco, de 10 anos da criação de um núcleo e, posteriormente, de uma defensoria especializada em direitos humanos. E não apenas de direitos humanos, né? Doutora Ana Cláudia Alexandre, ela é a subdefensora, eu sempre acho procuradora, subdefensora geral aqui em Minas Gerais. Existem outras defensorias especializadas também. Sim, a gente tem a Defensoria do Idoso, a Defensoria da Saúde, a da Infância e Juventude, nós temos a Defensoria da Mulher, que é também pioneira. Claro, e com a Lei Maria da Penha, que veio aí e que mostrou muitas feridas, né? Sim, e não é para retroceder, a gente anda para frente. A nossa defensoria, ela é pioneira e ganhou o Prêmio Inovar, inclusive, é de Minas Gerais. E está aí atuante. E essas especializadas, elas têm contribuído muito para essa aproximação com a sociedade, né? Porque ali a gente recebe não só os casos individuais, mas a gente recebe principalmente as demandas coletivas. E é uma forma de atuar, às vezes, antes que aquele conflito chegue ao judiciário. Vocês acham que na atuação cotidiana da Defensoria é possível contribuir, vocês já contribuíram, inclusive, com o legislador mineiro ou com o legislador federal para a mudança de alguma lei? Sem dúvida. Assim, nós participamos lá no CONED, inclusive, daquela discussão sobre a lei que determinou a indenização daquelas pessoas em privação de liberdade que sofrem violações, que depois foi aprovada. Sim. Eu acho que o defensor público ele tem que ter assim, essa atuação de estar ali... E essa atenção, né? E essa atenção e esse contato constante com as demais instituições, com o legislativo, com o executivo, sempre estabelecendo esse diálogo com o cidadão e também com as outras instituições. Vocês participam muito de audiências públicas também, né? Sim, pelo fato da demanda coletiva ser um foco da especializada, né? Sim. Ele hoje um grande espaço, principalmente no legislativo, exatamente. tem sido esse espaço das audiências públicas, onde aí o cidadão realmente tem voz, né? Ele tem oportunidade de narrar os fatos e torná-lo público. E também de exigir, né, de alguma certa forma, das autoridades providências, especialmente quando é caso de violação de direitos humanos.
Essa semana nós participamos lá da audiência pública, no caso recente que aconteceu da ocupação, né, Ileana Silva, acho que teve uma grande repercussão, especialmente porque tem muito pouco tempo que aconteceu o caso Pinheirinho de São Paulo. E doutora Ana Cláudia, é importante explicar melhor, porque tem tanta gente desinformada e nossa obrigação, nós estamos aqui num canal de TV, né? Essa ocupação Ileana Silva é uma ocupação de pessoas sem moradia, de luta por moradia, na região do Barreiro, não é isso? Na região do Barreiro. Sim. O movimento MLB, que é um movimento de luta pela moradia, sim, onde pessoas sem casa, né, fazem reivindicações para que eles realmente tenham condições dignas de morar, ou sejam pelo menos assim, destinatários de políticas públicas que evitem a situação de extremo desamparo, que é não ter lugar para morar, ou morar de aluguel e não ter dinheiro para pagar o aluguel e ser despejado, ou morar de favor na casa de outras pessoas, né? E é uma situação muito comum em Belo Horizonte, que tem um déficit habitacional realmente espantoso. Então, só para também clarear para as pessoas, a sua experiência trabalhando próximo a essa pessoa é legítima, então? Realmente há necessidade Eu mesmo? não tenho dúvida nenhuma, mesmo porque eu acompanho de perto, desde 2007, várias ocupações, e em todas elas eu sou assim, presente, me torno presente dentro da comunidade, vou na casa das pessoas, conheço o dia a dia, sei que são pessoas que estão trabalhando, inclusive, nas nossas casas, trabalhando para que a cidade funcione, né? São pessoas especialmente empregadas domésticas, pessoas que estão trabalhando na construção civil, construindo os prédios e toda essa cidade aí que está sempre crescendo e se movimentando. Uma grande metrópole, né, que como Belo Horizonte, que é uma cidade cenário de, inclusive, muito conforto, né, para aquela população que realmente tem condições de exercer, através do poder econômico, acesso aí a toda essa tecnologia, né, que o mundo não de apenas hoje, moradia, mas a cidade, né? Que o mundo de hoje oferece. Então, essas pessoas, elas contribuem para que a cidade exista, sim, né? Mas a condição econômica, até mesmo pelo trabalho que exercem, né? Pela vida que tiveram e às vezes dificuldade de acesso à educação, à saúde, desde do início, né, do seu processo existencial, faz com que elas tenham dificuldade de exercer direitos básicos, porque esses são fundamentais. Direito social de moradia, artigo 6º da Constituição Federal, é um direito básico, né, que deveria ser ofertado a todos de forma digna pelos poderes públicos, através de projetos habitacionais. Como há uma carência, né, de projetos e há uma carência de moradias, né, para essa população, que eu considero principalmente essa da ocupação 3, né? Ileana Silva, de 0 a 3 salários mínimos, sim, essas pessoas, elas, numa situação de desamparo e às vezes até de desespero, né, se juntam e no exercício legítimo também de manifestação frente a uma falta de políticas públicas, né, ocupam determinados espaços vazios urbanos que, na realidade, também não são um cumprimento de uma função social, sim, né? Não estão cumprindo ali uma função social. Seja pública ou seja privada. Ou privada está sendo objeto de especulação e às vezes pública. Público está ali, servindo, virou como o parque, caso da região do Barreiro, sim, que era para ter sido aquelas terras todas. Ele é uma fatia de terra muito grande, sim, objeto no início de um projeto para um distrito industrial, sim, que se chamaria o Distrito Industrial do Jatobá, que não se realizou. Durante esse tempo todo, mais de 20 anos, né, ela foi objeto de especulação de vendas de terras públicas, né, com transferência e depois retorno ao patrimônio de quem havia vendido. Aí tem toda uma cadeia dominial aí de transferência Estado, CDI, CODEMIG, que é algo que ainda está subjúdice ainda, sim, até a legitimidade dessa relação. E nesse período todo, aquelas terras consideradas públicas ficaram vazias, servindo de depósito de lixo, né? E como as pessoas que vivenciaram a ocupação Ileana Silva naquele local encontraram, inclusive, cadáveres. Nossa. Era local de desova. Então, quer dizer, ambientalmente, não era um local saudável, não cumpria sua função social, não estava servindo ao interesse da cidade, né?
e passou a servir ao interesse da cidade, daquelas pessoas, na medida em que começou a servir como um local propício à moradia. Sim. Então, essa é uma realidade que ela tem que ser colocada, né? Porque o poder público que retirou essas famílias é o poder público responsável por garantir o direito à moradia dessas mesmas pessoas, que não têm projetos habitacionais em Belo Horizonte para elas, porque não existe projeto habitacional de 0 a 3 salários mínimos como política pública do município de Belo Horizonte. Ô, doutora Ana Cláudia, realmente eu vejo que você fala com muita propriedade. Agora, o que eu vejo pior é o seguinte, que quer dizer, há um pedido num processo para que aquela área seja reintegrada à posse, para quem reivindica, seja o município, seja um proprietário particular, mas no final das contas não há uma solução para aquele problema, porque aquelas pessoas não foram recolocadas em uma determinada área. Sim, não é? A retirada delas no dia 11 de maio não foi planejada para ser uma ação que realmente garantisse àqueles cidadãos o direito que eles já eram detentores, até mesmo antes de ocupar, sim, de ter uma alternativa digna para morar em Belo Horizonte. Então, a ação, ela desconheceu esse direito daqueles cidadãos que já era violado anteriormente e que foi novamente violado de uma forma até, na minha opinião, desnecessária, abusiva, porque eu não compreendo como que hoje, em pleno século XXI, as instituições não são capazes de administrar um conflito dessa natureza, participando cada uma com o seu papel, e no caso, a Instituição Defesa, Defensoria Pública, sequer foi comunicada da ação antes de tomar conhecimento, e eu tomei conhecimento quando cheguei na manhã daquele dia 11 de maio no meu gabinete e abri a internet e vi que aquilo estava acontecendo. Imediatamente, até pelo envolvimento que tenho com a causa dos direitos humanos, me desloquei ao local, mas aí como Defensoria Pública, inclusive para saber por que o Estado de Defesa não foi convidado para participar de uma situação dessa, antes até que ela acontecesse, para ir garantir exatamente que ocorresse em violação de direitos humanos, para garantir que outras alternativas daquelas famílias fossem construídas antes daquela ação, que na realidade era apenas uma ação ostensiva com a utilização da polícia militar, de retirada das famílias, de retirada daqueles bens de propriedade particular de pessoas que quase nada têm e que ficaram, desde aquele momento, totalmente despossuídas, inclusive dos bens que até ali eram de sua propriedade. E há um dano moral coletivo, implícito dentro da própria ação, pelo fato, inclusive, da Defensoria Pública, que é a instituição do Estado, defesa, né, não ter sido comunicada do fato com antecedência. Nós temos conhecimento que antes teve reunião entre o Judiciário, o Ministério Público e o Executivo, que através da Polícia Militar iria fazer aquela ação de reintegração de posse. Ou seja, tivemos tempo de preparar uma ação daquela natureza e o Estado esteve presente com o Estado que julga, o Poder Judiciário, o Estado que acusa, o Ministério Público, o Executivo, que deve garantir o direito de cidadania dessas pessoas, mas o Estado de Defesa, a Defensoria Pública, garantido isso daí pelo artigo 134 da Constituição Federal, que coloca lá a Defensoria Pública como aquela instituição do Estado para a defesa, para a tutela dos interesses dos necessitados, ele sequer foi comunicado daquela ação. É muito interessante essa questão ser colocada aqui na TV comunitária, porque aparentemente está tudo normal. Não é? Mas, quer dizer, um direito, quer dizer, de nós todos, ele foi violado, porque nós todos temos direito a essa defesa e foram surpreendidos aquelas pessoas naquela manhã, né? Isso é muito grave. Eu imagino que vocês, da Defensoria Pública, ligados aí aos direitos humanos, devem, então, tomar algumas medidas, né? Até para não acontecer mais esse fato. Nós temos mais um minuto aqui, doutora Ana Cláudia, eu gostaria, com o doutor Gustavo, que vocês apresentassem aí esse material que é da Defensoria, podia mostrar para a câmera ali, e falar um pouquinho rapidamente, nós temos aí só um minutinho. Sim. A Defensoria, nessa semana, comemora a Semana da Defensoria Pública, todo dia 19 de maio, em comemoração até o Santo Ivo, que foi o dia foi um advogado dos pobres, né, considerado aí um defensor da causa das pessoas menos favorecidas. Esse dia foi escolhido como o Dia da Defensoria Pública, e todo ano a gente tem uma campanha nacional. A campanha nacional desse ano é Ensinar, Prevenir, Conciliar. A Defensoria Pública atuando
da forma como eu disse, inclusive para se aproximar do cidadão, do destinatário dos seus serviços, e aí prestando o seu serviço antes que aquela demanda, às vezes, vá chegar até a ser judicializada. Exatamente. Então, contribuindo para a solução pacífica dos conflitos, né, para a obtenção da justiça, né, que é o objetivo maior. Exatamente. A gente acredita que uma sociedade onde haja o dissenso, quer dizer, o dissenso ele é bem-vindo. Ninguém é obrigado a ser igual a ninguém, mas nós temos que ter a consciência de que nós vivemos em sociedade. Né? Eu acho que é isso. A Defensoria Pública de Direitos Humanos tem esse grande paradigma. Nós estamos sempre lidando com conflitos de normas e muitas vezes normas com a mesma hierarquia, normas constitucionais. Uma falando que tem que defender direito ao meio ambiente, direito de propriedade, e outra dizendo o direito à moradia, direitos sociais. Então, nesse conflito de normas, o que deve prevalecer? E a nossa luta e a nossa militância tem sempre sido no sentido de quê? De que tem que prevalecer a norma que seja melhor ao ser humano, aquela que seja mais humanitária e proteja e assegure aqueles direitos mais fundamentais, a começar da vida, liberdade e todos os demais direitos que daí são decorrentes. Nós falamos a mesma língua, né? Por isso que eu gosto dessa moçada aqui. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês e quero cumprimentá-los, porque tenho maior admiração pelo trabalho dos meus colegas aí, né, que são advogados e que lutam pelos direitos humanos, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Parabéns, então, a todos os defensores e até o próximo programa.